cada um de nós vivemos, né, é composta essencialmente por duas coisas: a influência do meio em que vivemos e a elaboração que nós mesmos fazemos desse mundo. Logo, isso é sociedade, isso é história, isso é comunidade. Como o externo influencia e como eu elaboro esse mundo dentro da minha cabeça e também contribuo com a elaboração da sociedade. Partindo dessa provocação, é muito semelhante também pensar a história da igreja. É semelhante pensar a história da igreja como se fosse um indivíduo, com seus sentimentos, com sua temporalidade, com suas contribuições e com os seus decréscimos, com as suas tensões, com as suas alegrias, com as suas tristezas e com seus descaminhos. Se pegarmos aí diversos livros de história da igreja, como o próprio Arlen Kais, eu trouxe aqui até alguns livros, se vocês quiserem dedilhar no final, como indicação de leitura, e da onde eu tirei parte integral do material da minha exposição. A maioria dos autores vão propor, o próprio Carter Lindenberg, que tem dois textos fantásticos que eu vou citar daqui a pouco, a maioria desses autores vão propor a história da igreja na seguinte síntese: a história da igreja começa com um movimento apostólico, ou igreja apostólica. Claro que quando eu digo igreja apostólica, eu não falo de instituição, eu não falo de prédio, eu não falo de organização hierárquica da igreja. Quando esse termo surge na época apostólica, surge como um movimento. Quando Yeshua, conhecido por nós como Jesus, ele ventila isso como mandamento para os apóstolos, ele ventila como uma espécie de movimento muito orgânico, assim como era na época apostólica. E o segundo momento dessa igreja é quando essa igreja ela começa a se organizar, deixa de ser esse embrião, perde esse resquício embrionário de movimento e começa a se organizar como estrutura. Nós temos aí a Igreja Católica Apostólica, também tendo em suspenso, né, no imaginário, que quando falo apostólico, eu falo em relação ao significado do termo. Apostólico significa universal. Então, tem como se fosse uma espécie de igreja universal católica, Igreja Universal Apostólica, uma igreja feita para todos. E o terceiro momento, que aí começa a se tornar um pouco familiar a nós, é o momento em que essa igreja católica apostólica, ela vira romana. Que aí alguns vão pensar que a coisa começa a se degringolar, ou se institucionalizar. Esse período aí dura aproximadamente do século IV ao século XVI. E o quarto momento, e creio que é o último momento, o momento atual que estamos vivendo dessa igreja, é a Igreja Católica Apostólica Reformada. E nesse momento há uma espécie de descolamento com os pilares da tradição apostólica romana. Amém. Há um descolamento que você tem dois movimentos que compõem essa Igreja Apostólica Católica Reformada. Você tem movimentos muito próximos da tradição romana, da tradição da igreja, não existe outra tradição cristã a não ser essa, que são os luteranos, num primeiro momento, e os anglicanos. São os dois movimentos que se descolam da tradição romana. E num segundo momento, a partir desse descolamento, surge dos luteranos o movimento pietista, e dos anglicanos
surgem os puritanos e os separatistas. Da onde futuramente, na terceira leva, vai surgir quem? O movimento metodista. E você tem, do outro lado da ala, um movimento radical. Pegando um gancho na fala do professor Lucas, que é um movimento que sai fora de tudo, né? Mete o pé, como diria a linguagem